atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial de setembro, com o tema Suicídio, Causas e Consequências. Neste programa de hoje, continuamos a conversa do programa anterior. Eu, André Zola, André Reis, Valmir Lima, Basílio Lema, Edgar Tão e Gilberto Silva na técnica, agradecemos a você que prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudo da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões que ajudam o embasamento da fé raciocinada. Em nosso programa especial de setembro de 2022, abordando palavras de vida e paz, apresentamos o tema suicídio, causas e consequências. Assim, esperamos oferecer subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Nosso estudo e considerações se fundamentam na utilização dos livros fundamentais da codificação espírita, também de livros subsidiários e do livro Suicídio, de autoria do escritor Richard Simonetti. Nesse programa especial, conversaremos sobre efeitos, causas, consequências, vida espiritual, reencarnação, doenças prematuras, entre os outros aspectos que permeiam o grave problema que assola a humanidade, o suicídio. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Neste programa Verdade e Luz, continuamos a conversa, a tratativa, o esclarecimento com o tema suicídio. O programa continua especial para setembro. No programa anterior, falamos das causas. Terminamos o programa falando e iniciando a conversa sobre os efeitos. O companheiro de bancada, Valmir, abordava as consequências imediatas da certeza que o Espiritismo traz de que a vida continua, e essa é uma consequência clara para o suicida. É a primeira que ele enfrenta.
Valmir, dentro desta linha, quais são as dificuldades desse desligamento que o espírito tem do corpo que sucumbiu ante ao suicídio? Bom, companheiros Ora, demais companheiros, amigo ouvinte, nós temos nas obras subsidiárias, principalmente de André Luiz, no livro Missionários da Luz, por exemplo, onde tem todo um capítulo destinado à reencarnação de um espírito denominado Segismundo. Ali, por efeito de uma explicação muito profunda, nós vemos que o espírito reencarnante, quando ele se liga à célula ovo, ali no encontro do gameta masculino com o feminino, dando origem, então, ao que chamamos de fenômeno vida, no sentido biológico, uma força magnética muito forte liga o espírito reencarnante a esta célula, que começa, então, o processo reencarnatório. Lógico que sabemos que a reencarnação antecede a união física, carnal, dos próprios cônjuges. Mas a questão é, este processo reencarnatório, que representa para o espírito uma oportunidade bendita no processo de evolução, compreende questões muito mais sérias e muitas vezes foge da nossa compreensão. A união com o corpo gera uma estrutura energética que precisa ser consumida durante a existência de maneira paulatina, de maneira suave. Então, o espírito não pode abruptamente interromper esta ligação do seu espírito, perispírito, como elucidou o companheiro André Luiz, e o corpo, de maneira grave, séria, abruptamente. Então, quando nós, por efeito de doença, de velhice, condições normais, nós vamos consumindo esta energia e ela, então, não causa, diríamos assim, grandes desarranjos ao espírito para o seu desligamento. Mas tudo aquilo que é feito de maneira intempestiva, desobedecendo às leis que governam, que administram essa condição de encarnar, então as dificuldades serão graves, as dificuldades serão sérias. Então, primeira coisa, né, como aqui as consequências imediatas, um atordoamento, uma perturbação muito grande, o espírito é tomado neste momento. Depois vem aquilo que nós iniciamos no nosso estudo anterior, né? Quando falávamos que muitas vezes o espírito tem que acompanhar a decomposição do corpo, porque ele está ligado ainda ao seu corpo. As energias não foram consumidas. Então, ele poderá perceber aí, como eu disse, o apodrecimento do corpo, né? A decomposição lenta, o cheiro, as consequências dos vermes devorando. E isto, obviamente, lhe causará grandes pavores. Pode-se dizer até que falta na literatura algo que possa explicitar o conjunto de sensações e horrores que o espírito poderá sofrer. Para os companheiros, me perdoa alongar, existe uma explicação no livro Missionários da Luz sobre um espírito que ele narrava durante as câmaras de retificação de um fantasma que o perseguia e que chamava a atenção de André Luiz, e ele questiona Narcisa: Narcisa, onde está esse fantasma que esse companheiro tanto grita e desespera e foge? E ela diz: esse fantasma é ele mesmo, que durante o período, né, após o suicídio, ele enfrentou todos esses horrores da decomposição e fixou-se no seu psiquismo a ideia deste monstro, desse fantasma que o persegue. Então, mas não lhe faltara assistência? Sim, não lhe faltara assistência. Só que por falta dele introduzir no seu íntimo a ideia da imortalidade, ele negava estar ainda vivo, segundo as leis divinas. Por isso, a falta de preparo em relação à vida
pode causar grandes danos após o nosso desencarne. Edgar, o Valmir começou a fazer os esclarecimentos, né, das consequências que nós, como espíritas, fundamentados no estudo do Espiritismo, observamos aquilo que transcende a experiência puramente física. Nós também, espíritas, divulgamos e esclarecemos sobre a afinidade. Né? Os iguais se atraem, isso é natural, inclusive na existência corpórea. Existem regiões espirituais onde os espíritos que cometeram e se deixaram levar pelo suicídio, eles estão juntos. Existem uma série de narrativas espíritas sobre isso. Por favor, ajude o nosso amigo telespectador e ouvinte a entender e a compreender um pouco mais da visão, do entendimento espírita sobre este tema. Zola, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, aos nossos companheiros aqui que estão conosco nesse estudo em torno do suicídio, nós não ignoramos que as questões de afinidade estabelecem os laços e os espaços que ocupamos, né? Então, nós sempre estaremos unidos àqueles que conosco se identificam. O processo de sintonia e afinidade, portanto, acaba, não raro, sendo determinante diante das coletividades. Isso se dá, evidentemente, em termos materiais, quando estamos encarnados, e também em termos espirituais, quando estamos desencarnados. Então, se é verdade que, de um lado, e aqui eu quero tomar muito cuidado, porque há certas controvérsias que sinalizam estas considerações, né? Em o livro Céu e o Inferno, na segunda parte, há todo um conjunto de entrevistas que Kardec elabora conversando com espíritos felizes e infelizes. Particularmente, eu quero citar aqui as conversas e entrevistas que ele faz com os suicidas, nessa segunda parte do livro Céu e o Inferno. Ali, não há relatos que sinalizam o encontro de espíritos em função o encontro coletivo de desencarne em função da natureza, vamos dizer assim, do desencarne. Há outros livros, como você disse, por exemplo, há inúmeras passagens que sinalizam essa reunião, né? É o que o Espiritismo, inclusive, vai fazer de estudo e consideração em torno das chamadas zonas umbralinas, em torno das colônias espirituais, em torno dos grandes coletivos planetários e assim por diante. De qualquer maneira, nós nos manteremos vinculados a essas zonas que agrupam similitude de afinidade, portanto. No caso dos suicidas, não poderia ser diferente, evidente. Então, de uma certa maneira, os espíritos de suicidas se encontram por força de afinidade e identidade psíquico, espiritual, vibratório, fluídico também, é verdade, estas zonas de agrupamentos coletivos, né? Quero deixar claro aos amigos que essa não é uma questão fechada, embora hajam relatos em diversos livros, tá? Por exemplo, Memórias de um Suicida, um dos livros extraordinários de Ivone do Amaral Pereira, relata toda a epopeia de espíritos suicidas, particularmente Camilo Castelo Branco, o grande protagonista do livro, em relação aos lances do seu próprio suicídio, né? Os lances espirituais posteriores ao seu próprio suicídio, e lá, naquele livro, se relata a existência de um vale dos suicidas, né? Um local circunscrito a um espaço psíquico, onde se reuniam espíritos suicidas que eram, ou não, a depender de circunstâncias das mais variáveis, resgatados
pelas forças assistenciais, que, aliás, diga-se de passagem, nunca desamparam criatura alguma. É importante frisar. Lembramos que até poucos anos atrás, os espíritas não recebiam sequer orações dentro de igrejas e de outras correntes religiosas, em função de considerarem ali um ato imperdoável, né? Como Deus perdoa sempre e sempre perdoa, ainda que isso possa nos provocar outras reflexões, porque nos ama incondicionalmente e, portanto, não se ofende com os erros humanos, mas o amparo existe sempre. E ainda que os espíritos se reúnam em determinadas coletividades a eles comuns em sua experiência pós-desencarne, ainda o amparo divino se faz presente de inúmeras maneiras. Lembremos sempre disso, portanto. Então, Zola, só para concluir, nós sempre vamos nos encontrar onde como dizia Jesus, onde o nosso coração está, né? Então, é verdade, se os espíritos estão reunidos por força de uma coletividade de pensamentos e sentimentos inquietantes, perturbadores, por afinidade de traço psicológico, emocional, espiritual, portanto, eles vão se reunir, sim, nessas coletividades mais ou menos densas, mais ou menos dolorosas, mais ou menos felizes, a depender, é claro, dessas variáveis inúmeras e infinitas na maturidade, no aprendizado, no desenvolvimento evolutivo espiritual de cada um de nós, portanto. É isso. André, no programa anterior, Verdade e Luz, em que iniciamos a conversa sobre o tema suicídio, me lembro que numa das suas considerações você citou o perispírito, citou este momento em que o espírito se une ao corpo, a sua formação. Qual é a consequência futura para o corpo espiritual daquele que aquele que enfrenta e chega ao suicídio? Como entender isto? Chegamos a citar a reencarnação nessas considerações. Explique, fale um pouco sobre esta consequência para um novo corpo, porque quando a gente for reencarnar, vamos ter um novo corpo. Como é que será? Quais serão as marcas, os traumas e os dramas que iremos ou poderemos enfrentar? Lembramos que nós falamos que o perispírito, ou modelo organizador biológico, é o nosso corpo espiritual. Quando nós lesamos o corpo material, também lesamos o corpo espiritual. Então, o corpo perispiritual também estará desequilibrado, desajustado com aquela ação que eu cometi. Qualquer que tenha sido a ação, os reflexos vão ficar impressos, vão ficar gravados no perispírito, que como modelo organizador biológico da próxima forma que nós teremos, trará, sim, desajustes no corpo futuro. Porque nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender, primeiramente. Depois vamos ter o quê? A reparação. Só que essa reparação vai se dar perante a lei, perante a outros que estavam conosco, perante a nós mesmos. Então nós precisamos ainda do amparo espiritual das leis divinas e do amparo de amigos espirituais que vão nos receber numa nova oportunidade com as necessidades que nós causamos, que nós nos colocamos assim, né, para utilizar uma nova veste, né, na próxima encarnação. Então, como comentado lá na questão genética, né, o que traz é o perispírito lesado
vai trazer essas impressões que vão, porque o perispírito, como nós falamos, é a forma da forma, né? Ele que vai dar todas as características materiais ali necessárias para o desenvolvimento evolutivo do espírito dentro daquela programação que foi realizada, que é o melhor para ele naquele momento. Então, vamos voltar e vamos ter os reflexos das nossas ações. Quer sejam elas, chamemos de fugas, do que for, né? Cometemos um erro. Então, precisamos primeiro entender que nós cometemos um erro contra as leis divinas. A partir daí, o arrependimento e a reparação se dá dessa forma, né? Voltamos a encarnar. Por isso que o Valmir estava falando a dificuldade de se desprender. Porque uma coisa é matar o corpo físico. Outra coisa é libertá-lo, né? Liberá-lo desses liames que se unem o perispírito ao corpo. Então, há uma situação vibratória, como o Valmir já colocou, como já explicitou, muito forte, muito intensa, que vai trazer dificuldades que nós geramos pelos nossos atos passados, né? Então, nosso corpo, sim, né, terá problemas de acordo com as causas que nós geramos. Então, se nós, por exemplo, cometemos o suicídio tomando um ácido e queimando todo o nosso sistema digestivo, gástrico, claro que viremos com uma situação de dor, de sofrimento, de constrição, de uma série de problemas nessa zona, nessa área. Né? Não são as mesmas para todos, né? Sempre as leis divinas vão levar em consideração o sentimento que foi colocado naquela ação. Então, nem todos vão sofrer dentro da mesma situação. A cada um segundo as suas obras. Né? Não são iguais. Como o Edgar estava falando, as variáveis vão ao infinito, se podemos dizer isso, né? São diversas. Mas, toda vez que nós lesamos o organismo físico, o corpo, nós também o fazemos no corpo espiritual. E isso fica marcado, fica gravado, e nós vamos ter que responder isso numa próxima oportunidade, trazendo situações suficientes e bastante para nós nos libertarmos dessas consequências anteriores, para dali para frente termos uma abertura do nosso entendimento de que a vida é abundante e só existe a vida após a vida. E todas as nossas atitudes, todos os nossos atos sempre trarão consequências, muitas vezes mais doloridas, mais sofridas do que aquelas que estamos passando neste momento como encarnados. Muito interessante, André, o exemplo que o Richard Simonetti dá no livro, né, dele, né? Ele diz assim: imagine uma dona de casa preparando o bolo. Se a forma estiver amassada, haverá problemas. Então, se a nossa forma perispiritual estiver amassada, né, no próximo corpo terá problemas. Basílio, isso explica, de alguma forma, parte dos transtornos que o suicida enfrenta, até aí ele com ele mesmo. Mas esse assunto, todos nós temos famílias, e isto repercute na família, repercute nos ambientes. Como entender esse transtorno? Como aqueles que lá convivem com este espírito que chega a este fato, ou tenta este fato, quais são as repercussões no ambiente familiar? Como lidar? Como explicar isto? Zola, a sua colocação vem enriquecer, não é? O desenvolvimento desse tema tão complexo.
porque a doutrina espírita, ela é esclarecedora e confortadora. Então, nós temos que entender que realmente nós, por força da determinação divina, fomos criados para viver em sociedade. E a primeira célula da sociedade é a família. Então, como vem desenvolvendo os companheiros, né, com tanto o Edgar, o Valmir, agora o André, a reencarnação, ela não é, assim, um encontro fortuito. Nós nos reunimos, diz a espiritualidade maior, não é uma regra absoluta, mas ela é muito comum nos reunirmos os laços espirituais afins, ou seja, que nós já tivemos experiências anteriores juntos, onde nos amamos, aonde nos prejudicamos, nos odiamos, enfim, e estamos reunidos para uma reparação e para a finalidade maior, que é o desenvolvimento, o laço afetivo entre os seres. Então, quando acontece isso, e acontece, como nós sabemos, em todas as camadas sociais, então representa na família uma perda, um desgosto muito grande, aonde traz prejuízos conscienciais, prejuízos que a gente pode dizer assim, econômico, que muitos chamados pais de família deixam a família sem a sobrevivência. Enfim, são consequências enormes. Ou seja, a nossa responsabilidade da atual existência, ela é extensiva àqueles que nos cercam, inclusive nos nossos laços de amizades, não é? Onde nós frequentamos, e as consequências são enormes. E como muito bem falou o André, não é? na questão anterior, formulada, os prejuízos que ele causa a si mesmo, e principalmente no seu corpo espiritual, que é outra denominação usada pelo apóstolo Paulo, e nós encontramos lá na segunda carta aos Coríntios, planta-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual. Quando o André fazia essas explicações do perispírito, eu lembrei, e que é muito útil, conforme nós consta, inclusive, do nosso roteiro inicial, nós nos servimos e devemos, em primeiro lugar, como o Edgar citou, as obras básicas, né? No caso, o céu e o inferno, que é a denominação é justiça divina. Eu me lembrei de um livro da literatura espírita que eu particularmente recomendo, né? Que é do nosso confrade Luiz Gonzaga Pinheiro, que é o Perispírito e suas modelações, que, claro, por isso que muitos estudiosos, quando chega a doutrina espírita, ele vê no Livro dos Espíritos uma obra sintética, e não poderia ser diferente. Mas fica aí a recomendação que, como nós vamos a seguir tratar das profilaxias, nós devemos apontar na literatura séria espírita e também, claro, né, as obras subsidiárias. Então, é assim, esse ato, como o Valmir falou, às vezes impensado e às vezes que ele não suportou o assédio das sombras e aderiu a esse fato, nós temos que encarar com seriedade e também com muita fé, muita persistência. Valmir, enquanto fazemos o intervalo, eu já vou te lançar a pergunta, e ela é um pouco sutil, mas muitas famílias se fazem que enfrentam suicídio. A família faz a seguinte pergunta: por que na minha família?
Por que nós estamos passando por isto? Será que tínhamos que passar por isto? O programa Verdade e Luz faz um breve intervalo. Fique conosco. Estamos no programa especial de setembro, o segundo. O tema é suicídio. Voltamos já. Verdade e Luz. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro. Segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas. Sábado das 9 às 12 horas. No Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Informações pelo WhatsApp 16 9 20 00 38 70. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz, especial de setembro, o segundo programa com o tema suicídio, volta. E deixamos uma questão para o Valmir, que a família pergunta: por que esta família enfrenta e passa por esta questão do suicídio? O que o Espiritismo pode ajudar esclarecendo a cada um ou aquela família que está nos ouvindo tenha enfrentado este problema? Isto dói no seu coração, dói na sua alma. É intrigante certos questionamentos que todos nós fazemos referente a diversos desafios da vida. E a questão do suicídio, ela é um dos questionamentos, diríamos assim, mais graves, né, em torno de alguém que perdeu um ente querido ou um grande amigo em qualquer situação, um parente, seja lá quem for. Na verdade, não existe uma destinação para o enfrentamento de um suicídio. Não existe uma programação reencarnatória para o fracasso. Precisamos sempre lembrar disso. A lei divina tem inúmeros recursos para que nós possamos jamais abrir mão de algo tão grave, tão sério. Se acontece, é por razões que muitas vezes podemos até dizer que desconhecemos, mas podemos fazer inúmeras questões. Primeiro, que a família que enfrenta um tipo de situação dessa não pode acreditar num castigo, pois não existe castigo na lei divina. Há situações graves, há situações que poderiam ser equacionadas de outra maneira. Mas se porventura ocorre no seio de nossa família, é óbvio que até em situações dessa natureza, a providência divina tem recursos inumeráveis para o consolo, para a orientação, para o fortalecimento de todos aqueles membros da família. E existem razões que nos escapam. A doutrina espírita esclarece que quase sempre situações dessa natureza está presa a comportamentos antigos de outras existências que tivemos que acabam influenciando na existência atual. É possível ser evitado? Sim. O companheiro Edgar tocou em alguns pontos muito interessantes e que é sempre bom lembrar. Deus é amor. Deus tem inúmeros recursos para nos erguer, para nos tirar de situações dessa natureza. Não há castigo na lei de Deus. Então, e outra coisa, haverá sempre uma nova oportunidade, um novo caminho para ser reescrito. Então, não há razão para acreditarmos numa situação em que não haverá
uma solução. Então, mesmo em casos graves dessa natureza, mesmo que por alguns momentos nos sintamos desconsolados, ergamos nossas preces aos céus e creiamos que, de alguma sorte, Deus encontrará meios para que essas questões sejam resolvidas da melhor forma. Muitas vezes o que julgamos algo muito ruim pode ser o início de um reequilíbrio, de uma reestruturação, né? Observando aí as questões que Edgar coloca, quando ele observa que não existe lá na doutrina espírita explicitamente Kardec colocando uma região específica para o expurgo, ou as chamadas regiões infernais ou purgatoriais. Mas a literatura espírita, as obras subsidiárias, que fazem complementos, dizem que, de fato, há regiões de expurgos, mas que não falta o amparo do Cristo, de Deus, dos benfeitores espirituais, para que, em tempo próprio, haja o resgate e o início da recuperação do espírito transfuga, aquele que se enganou no encaminhamento. Mas eu creio que todos nós, em algum momento do processo de evolução, algum de nós, talvez tenhamos tentado esta fuga, ou às vezes até foi exitosa. O que nos faz hoje não caminhar mais por essas vias é os valores que hoje agasalhamos. Então, tenhamos sempre a segurança que não há nenhuma família castigada por Deus para ser punida diante de uma situação dessa. Então, culpa, não. Nós temos que ver a vida no seguinte sentido: não nos sentirmos culpados, nem tampouco absolvidos. Nem absolvição e nem culpa. Antes de tudo, compreensão de um momento transitório que em tempo próprio será corrigido. Edgar, um dos assuntos que permeiam o tema suicídio toca profundamente porque, submetidos uma vez por processos dolorosos, e todos nós sujeitos a ele, e quem acompanha a dor de alguém, vê alguém sofrer, não é fácil. Nós sabemos que existem doenças gravíssimas que o espírito às vezes está submetido e é um sofrimento, né? Dores angustiantes, e aqueles espíritos que entram em estado de coma, não retornam. Isso para as famílias são situações complexas que de fora qualquer um que faça comentário, ele permeia, mas não consegue entrar. E aí surge o assunto da eutanásia, que é um assunto difícil, um assunto complexo, desafiador, e pede um esclarecimento, uma opinião, uma percepção espírita. Como podemos tratar este assunto de forma a oferecer ao telespectador e ao amigo ouvinte uma visão do espiritismo? De fato, Zola, a gente nunca vai conseguir penetrar com propriedade a dor que casos dessa natureza, tão complexos, tão graves, permeados de inquietações, acabam gerando, né? E o problema da eutanásia, da chamada ortotanásia, todas essas questões, o chamado atualmente suicídio assistido, né? Tudo isso acaba vindo à tona exatamente demonstrando a incapacidade de nós, muitas vezes, acompanharmos esse sofrimento, vamos dizer, intolerável, né? No meio jurídico, isso também é muito discutido, essas questões. A gente tem que, antes de tudo, lembrar, amigo
que nos assiste, a amiga que nos ouve, que a eutanásia, antes de tudo, é um ato de provocar a morte de uma pessoa antes do previsto, né? Sobretudo aqui, sim, se tratando dessa doença, das doenças, da evolução natural da doença, que muitas vezes acaba desenvolvendo esses lances dolorosos de absoluto sofrimento, ou caso dessas comas prolongadas, expectativas de retorno, o problema da chamada vida vegetativa, todas essas questões, portanto, acabam estimulando, muitas vezes, estas considerações. Agora, eu, na verdade, gostaria de trazer o que o Espiritismo diz explicitamente sobre essa questão, porque lá no capítulo, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as penas e consolações, há especificamente considerações sobre o desgosto da vida e sobre o suicídio, e também sobre a eutanásia. Me refiro aqui, amigo e amiga que nos assiste, que nos ouve, à questão 953 do Livro dos Espíritos, que eu vou fazer questão de lê-la e apresentá-la na maneira com que Kardec faz a pergunta e os próprios espíritos respondendo a ele. Portanto, essas considerações são tratadas entre nós e os espíritos reveladores, que trazem aqui, particularmente a Kardec, essas respostas que você acaba nos estimulando a trazer aqui, amigo Andrezola. Vejamos aqui o que Kardec pergunta. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, ela será culpada se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Pois é, o problema, exatamente o problema da eutanásia. Esse é o conceito da eutanásia, né? A antecipação da morte. E os espíritos dizem, respondendo a Kardec, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Muitos, inclusive, faço aqui um parênteses, vão chamar a eutanásia, vão chamar o suicídio assistido de eufemisticamente nesse nome, não é? Mas especialmente de morte digna. Esse é o conceito, inclusive, abordado em legislações pelo mundo afora, tratando do tema eutanásia como a imposição de uma morte digna ao paciente. E os espíritos vão dizer exatamente o que significa essa dignidade do ponto de vista espiritual. Então, vamos aqui mais uma vez repetir. É sempre culpado aquele que não aguarda o fim que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse fim realmente tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? É aquele caso, portanto, que muitas vezes nós achamos que em determinadas situações, podemos saber mais do que Deus, né? Aí Kardec continua, mas concebe-se que nas circunstâncias ordinárias, nos acontecimentos comuns, o suicídio sempre será condenável. Mas nós aqui estamos conversando, diz Kardec, no caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada em alguns poucos instantes. Eles vão responder, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então aqui, André, se acentua o grande drama da chamada morte digna, do suicídio assistido ou ainda da eutanásia, né? A ausência de resignação e submissão à vontade de Deus. Essa talvez seja a grande dificuldade para todos nós, conviver com o drama, conviver com a dor dilacerante e inenarrável, incompreensível para muitos de nós, e muitas vezes queremos antecipar a morte, acreditando que com ela nós estaríamos eliminando
os eventuais efeitos do sofrimento, quando, na verdade, para o espírito, nós poderíamos potencializar as suas angústias, o seu sofrimento, causando aí duas questões, muitas vezes: o homicídio por parte daquele cuja iniciativa tem diante da eutanásia, e também o próprio suicídio, quando esse movimento parte do, vamos dizer, do paciente, portanto, ou aquele que deseja, como é o caso que nós vemos frequentemente nos noticiários, em torno dos pedidos judiciais em favor do suicídio assistido. Finalmente, Kardec vai perguntar: bom, e nesse caso, quais são as consequências de tal ato? E os espíritos finalizam a questão afirmando: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Como o Valmir falava, e nós também falávamos oportunamente, a bondade de Deus é infinita, sua misericórdia e justiça nunca andam separados, em todas as circunstâncias há sempre atenuantes e agravantes que nos escapam, é verdade, mas que a Deus não. Portanto, se nós não temos propriedade para avaliar determinado drama, pensemos no cuidado que naturalmente ele próprio nos requer, sobretudo através da prece, nós pedirmos a resignação e o fortalecimento diante da aceitação da vontade de Deus, que, como o nosso amigo Basílio fala com muita propriedade e frequência, talvez seja uma das coisas mais difíceis entre nós. E para finalizar minha participação, lembremos, e aqui eu faço uma crítica com a devida prudência, claro, mas muitas vezes o espiritista tem uma inclinação ao diagnóstico, né? Ele vê um caso e já muitas vezes sinaliza o que aconteceu com o espírito em encarnações passadas, o que ele fez ou deixou de fazer, e nós não podemos cair nessa armadilha, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, com uma anomalia intelectual, um problema físico, uma deficiência muito grave, e já achamos que essa pessoa foi suicida, que essa pessoa fez isso ou fez aquilo, o que é muito grave para nós, é verdade, né? Lembremos que nós não dominamos com propriedade coisa alguma, né? Coisa alguma. Lembrava dessa trovinha aqui: ante um problema dos outros emudece os lábios teus, em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Portanto, tomemos cuidado com isso, porque no nosso caso é mera suposição, né? Lembremos, aliás, que a nossa companheira já desencarnada, médium de faculdades extraordinárias, Ivone do Amaral Pereira, foi uma suicida na encarnação anterior a essa última, que ela veio como médium extraordinária, e sofreu uma sequela desse problema logo na primeira infância, que foi dada como morta, lembremos disso, velada, quase enterrada, né? Lembremos disso em sua biografia, e que nós muitas vezes achamos que é uma condição sine qua non do espírito que suicida vir absolutamente cheio de anomalias, o que não é uma verdade, né? Lembremos, sobretudo, da lição do cego de nascença no Evangelho de João, onde Jesus diz, em torno desse drama ali do jovem enceguecido. Então, Zola, amigos e amigas, o problema da eutanásia é algo muito delicado, absolutamente complexo, mas não nos coloquemos num papel que nós jamais teremos, né? Nós não podemos achar que nós temos mais propriedades do que Deus. E para quem não acredita em Deus, né, e ainda assim se vê muitas vezes defendendo essa ou aquela escolha antivida, né, lembremos que talvez a dignidade que precisamos é viver a vida com honradez e não necessariamente uma chamada morte digna, porque digno mesmo é aquilo que a gente faz em favor dos outros. André, nós temos conversado ao longo desses 2 programas e é hora de falar de ajuda, é hora de falar de socorro, né? Evidenciamos vários assuntos. Diante de situações tão dramáticas, tão difíceis como foram apresentadas, tantos problemas que afetam o suicídio,
O que se pode fazer? O que o Espiritismo sugere que possamos fazer para ajudá-lo, ajudar os familiares, ajudar os amigos, a todos aqueles que passam por tão grave problema? Eu entendo que a primeira coisa é que ninguém está irremediavelmente condenado e abandonado. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós cometemos erros, somos, dentro da doutrina espírita, estamos na escala de espíritos imperfeitos, que vamos cometer erros, alguns acertos, e assim nós vamos aprendendo, né, com esses erros e acertos a desenvolver. Então, ninguém está irremediavelmente perdido e abandonado. Deus, como um pai, não desampara ninguém. Então, nós também não podemos desamparar. Como o Edgar estava falando, nós não podemos cair nessa situação de julgar a quem quer que seja. Todos são merecedores das nossas boas vibrações, dos nossos bons pensamentos, das nossas orações, que é uma das maiores profilaxias, né? A tentativa de estarmos em contato, em comunhão com Deus, porque Ele está sempre conosco. O difícil é nós estarmos com Ele, né? Então, nós precisamos sim entender que há espíritos sofredores que vão trazer muitas dores futuras das consequentes reencarnações, mas que nós não precisamos enfiar o dedo na ferida, apontar, acusar e etc. É como na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Como Jesus entendia, né, a caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas e perdão das ofensas. Então, nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que usar os conceitos e os exemplos de Jesus para não cair nos erros que nós, como o Edgar falou, nossas suposições, nossas sugestões, muitas vezes nos fazem cair nas pedras, né? Tropeçar nas pedras que nós colocamos no nosso caminho. Então, a nossa ajuda é o pensamento positivo, nunca a acusação, nunca a maledicência e apontando, bem feito, quem mandou, né, ter feito isso em encarnações passadas. Nós não temos, como nosso companheiro Edgar falou, condições de entender e enxergar o que passa no sentimento, nas suas questões emocionais, nas suas questões evolutivas, né? Mal temos condições de olhar a nossa. André, junto com tudo isto, quando nada pudermos, sentirmos condições de fazer, podemos orar, né? Podemos rogar a Deus, pedir aos bons amigos espirituais, aos anjos das guardas, aos benfeitores, como queiram, que socorram, que auxiliem, que confortem, que essa bênção, esse beneplácito divino chegue a todos os corações, principalmente a estes que estão em momentos tão aflitivos. Basílio, o Espiritismo traz muitos esclarecimentos, muitas elucidações, mostra que a vida continua. As religiões, de um modo geral, têm posições, às vezes, muito críticas. Podemos dizer que o Espiritismo tem uma posição profilática para esse mal tão angustiante que afeta tantos corações em tempos atuais e em tempos passados, que é o suicídio? Sim, Zola. Você foi feliz em colocar essa expressão. O Espiritismo, bem entendido, quando então ele é estudado e dentro de cada limitação de cada um, nós podemos lembrar na origem, quando, né, isso nós podemos conferir lá nos Evangelhos de João, capítulo 14, 15, 16 e 26, que Jesus, quando entre nós, revelou que mandaria o Consolador prometido. Ele não deu nome de Espiritismo. Então, em primeiro lugar, como vários companheiros já apontou, a misericórdia divina é infinita.
É verdade que as suas leis são rigorosas, mas o Pai, na sua infinita sabedoria e bondade, tem recursos para nos auxiliar sem derrocar suas leis. Então, é por isso que o Espiritismo, alguns que, por não entender, é difícil a explicação, conforme nós vimos lá nas questões 838, 839, que o Espiritismo louva todas as religiões de fé, que traz no seu bojo, no livro basilar, que é o Livro dos Espíritos, Kardec desenvolveu o tema de anjos guardiões com 36 questões diretas. Nós podemos apontar apenas a 495, que explica tudo. Então, como você lembrou, Zola, a oração, a prece, independente da religião, do credo, porque a fé, como Kardec menciona no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é divina, ela não tem cor religiosa. Por isso que o Espiritismo aconselha a pessoa a seguir uma religião. Mas se isso não for possível, que ele tenha religiosidade, que é a crença em Deus. Então, sim, o Espiritismo traz a mensagem esclarecedora e confortadora, e, sobretudo, nesse Pai de amor e no nosso Mestre Senhor, que é Jesus. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, do segundo programa especial com o tema suicídio. Agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Valmir. Agradecemos aí aos companheiros de bancada, ao nosso companheiro na técnica, Gilberto Silva, e a todos os amigos ouvintes que nos prestigiaram com sua audiência. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Não pode ser diferente. Ao final, né, desse segundo programa, desse tema tão profundo e tão atual, externar a nossa alegria em participar e também dizer do nosso aprendizado junto aos demais colegas, não é? E, portanto, estamos muito contentes e gratos. Gratos a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, aos companheiros presentes, e especialmente o Gilberto na técnica, e vamos, então, prosseguir com irrestrita fé em Deus e em nós mesmos. A todos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu também quero agradecer a participação com os amigos aqui nesse programa especial em torno do suicídio. Espero mesmo que possamos ter outras oportunidades para refletir sobre também outros temas, e lembro
que se você está passando por alguma eventual dificuldade, alguma eventual inquietação e precisa de acolhimento, precisa de atendimento, busque os canais de saúde que podem colaborar, os canais de comunicação, particularmente me refiro aqui ao CVV, que tem o número nacional 188, e aqui em Ribeirão Preto e região, lembrando do Discardec. O Discardec também tem esse serviço de atendimento fraterno, esse serviço de o que Rubem Alves chamava de escutatória. O telefone é o 3630-3232. 3630-3232, portanto. Não fique com as suas angústias. Procure conversar com os amigos, com familiares. Corra no centro espírita, corra numa igreja, recolhe-se à prece, para que nós não caiamos nas garras da tentação, nas garras da armadilha suicida, amigos e amigas. Obrigado mais uma vez a participação de todos. André? Nosso agradecimento a todos, pela oportunidade, agradecemos a Deus também pela permissão, pela concessão de estarmos aqui, fazendo alguns comentários, mas que a nossa intenção é alertar a todos sobre o tema, para que nós estejamos atentos, a todos que nos cercam, porque é uma situação muito triste, muito dolorosa, e que, podendo ajudar, o façamos sem pestanejar, sem pensar. Façamos todo o possível em ajudar a quem quer que seja. Essa, eu acho que é uma das obrigações de todo cristão. Fiquemos todos na paz. Que Deus nos ampare a todos. Até um próximo programa. Agradecemos a todos da bancada e aproveitamos a oportunidade. Convidamos todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem aos seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br, inclusive terá acesso ao programa anterior em que fizemos estudos e reflexões sobre o suicídio. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.